Vamos fazer o seguinte com relação ao vídeo. A gente ouve a Geisa e, ao final, apresenta o vídeo. O que vocês acham da ideia? Tá? Vamos. Não, mas a gente... Com certeza todos vão querer ver um pouquinho em loco o que está acontecendo. Bem, bom dia a todos. É muito interessante a gente... Eu ouvi-los antes de falar, porque o trabalho do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, ele é muito complementar e ele lida também com todas essas complexidades que já foram abordadas anteriormente. O Fórum ele tem 11 anos de existência, foi criado pela Assembleia Legislativa, é um órgão da Assembleia Legislativa, e ele reúne hoje 36 entidades da sociedade civil, as federações da indústria, comércio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação do Transporte, as universidades do Estado, públicas e privadas, e o nosso desafio é trazer para o Poder Legislativo informação. Existia um diagnóstico de que as reclamações a respeito dos projetos de lei sempre chegavam no momento em que o projeto está sendo votado. E aí, naquele momento, é muito difícil você fazer uma grande alteração ou você mudar o rumo daquele projeto de lei. Né? Ele, depois de ter tramitado por todas as comissões, ter sido discutido pelos deputados, aquele momento ali ou vai ou racha. Então, as emendas em si, você modificar ou avaliar o impacto daquele projeto de lei era muito complexo. Então, o fórum é criado, ele reúne as entidades para discutir os temas, e aí a gente percebe no dia a dia, né, o meu papel lá é coordenar todos esses esforços de discussão a respeito do Estado do Rio de Janeiro, e dos diversos limites e territórios que existem no Estado, né? Entender um pouco a complexidade, o papel do legislativo estadual em todo esse processo e administrar as demandas que surgem a partir da discussão entre as entidades, que é um exercício também extremamente novo, não trivial, porque você tem diversas expectativas, mas é um exercício também de buscar essas informações que estão sendo produzidas todos os dias, de diversas formas diferentes, dentro desses grupos que discutem. A maior parte deles se conhecem. Eu era sempre o elemento novo do grupo, e eles falavam assim, mas por que a gente vem para o fórum? Até criar esse espaço e falar um pouco definir um pouco qual era o papel desse espaço foi um desafio. Porque o que diferencia o fórum da Alerj, do fórum da Associação Comercial, do fórum da Firjan, do fórum, todos esses fóruns que já acontecem e discutem os temas do Estado, era justamente a possibilidade de, através das informações produzidas, influenciar a produção legislativa e colocar a economia e política juntas, falando, conversando e tentando criar um ambiente que fosse um ambiente de desenvolvimento social, econômico, ambiental, enfim. E, na prática, o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho por câmaras setoriais, que a gente foi observando também ao longo dessa trajetória que essas câmaras, quanto mais elas se integrarem, melhor. Então, a maior parte das vezes a gente acaba fazendo reuniões com várias câmaras setoriais e reunindo essas pessoas que têm a expertise, que estão na ponta, que têm as informações, trazem os estudos e podem ajudar a gente a construir, então, essa ideia de um Estado melhor. A UERJ sempre foi a nossa parceira, a gente já trabalhou em algumas iniciativas bastante interessantes e que eu acho que vão muito no caminho do que o Ricardo falou, de responder, de prover informação de forma que ela possa ser lida, interpretada pelo gestor que está ali na ponta e tem que decidir. A gente teve uma experiência bem interessante do caderno de turismo e, em seguida, o caderno de esporte. O Caderno de Turismo do Estado do Rio de Janeiro foi um trabalho de levantamento de informações a respeito das vocações turísticas de cada um dos 92 municípios. Foi um trabalho do Departamento de Geografia da UERJ, o Glaucio, nosso super parceiro. E a gente tentou a integração de discutir com a Turis Rio, com o órgão de turismo do Estado do Rio de Janeiro, então, como é que a gente poderia prover mais informações e trazer informações.
A gente não conseguiu, no primeiro momento, que isso acontecesse, porque a gente também tinha que preservar a liberdade da universidade de pensar roteiros que saíssem daquele mapeamento do Ministério do Turismo, que junta municípios de acordo com vocações que eles entendem as vocações turísticas, e às vezes na prática, no dia a dia, isso muda com muita facilidade e rapidez. E a gente queria, então, essa liberdade para propor outros roteiros, outros caminhos. E logo em seguida, quando foi criada a Secretaria Estadual de Turismo, o que a gente viu foi que eles pegaram esse caderno e falaram assim, ué, está tudo escrito aqui, vamos lá trabalhar em cima dessas informações. Então, até o processo de quando as informações vão ser utilizadas, ele demanda que a gente entenda que os timings são diferentes nos diversos ambientes. A gente apresentou, então fez esse trabalho do turismo, disseminando esse caderno por todos os municípios. Quando a gente foi fazer o caderno de esportes, a gente já entendendo que a complexidade era muito grande, após o trabalho de campo feito pelos alunos do Departamento de Geografia, a gente fez uma reunião com os secretários de esportes dos municípios. E foi muito interessante, porque tinha a visão da universidade e a visão da prática do dia a dia daquele secretário. Ele falava, nossa, mas a gente tem muitas outras coisas, e aí o trabalho também desses estudantes de falar com os secretários depois deles já terem visto localmente e analisado essas informações. Então, acho que essa troca e essa união é muito, muito importante. Isso gerou um trabalho que foi feito em parceria com o SEBRAE, que foi o Lidera Rio no Esporte. A gente correu os 92 municípios, quer dizer, através das regiões, fazendo um trabalho de capacitação com os secretários municipais de esportes de todo o estado, com olho na questão do legado dos mega eventos esportivos. Para a gente ficou claro que, por exemplo, Itaperuna não tem nenhuma expectativa a respeito das Olimpíadas. E como pode, assim, num estado tão pequeno e com limites, assim, as coisas são tão próximas, eu fico pensando assim, seria impossível ter um fórum permanente de desenvolvimento e fazer o tipo de mobilização que a gente faz se a gente estivesse em Minas, por exemplo. Enfim, tinha que multiplicar a minha equipe por 10, e a gente trabalha com uma equipe bastante reduzida, mas que consegue conversar e comunicar com os municípios. Então, foi muito interessante a gente mostrar que o esporte ele tem um papel de desenvolvimento econômico e social fundamental e que precisa ser visto, que o secretário de esportes ele é um agente fundamental nesse processo, porque ele pode captar recursos e pode utilizar muito o trabalho da iniciativa privada nesse processo, utilizar as leis de incentivo, enfim, a gente também pôde se deparar com diversas iniciativas interessantíssimas nesses municípios, enfim. O que é importante nesse processo todo é justamente a visão que a Eduarda traz, que é a de gestão do conhecimento. É importante a gente ter os dados para poder tomar as melhores decisões. E, nesse ponto, a universidade é um elo fundamental do processo, porque ela tem o conhecimento. E a gente tem, do outro lado, no poder público, o papel de fazer as perguntas certas, de fazer com que as informações possam chegar da maneira mais traduzida possível, né, para a prática e para a ação, e principalmente assim, esses fóruns que são tão importantes por reunir e exercitar esse processo democrático de você, nem sempre a sua opinião, a sua visão ser, de fato, aquela que vai mudar a realidade, mas ela, em conjunto com outras, pode sim fazer a diferença. A gente precisa cada vez mais criar esses hubs, né, esses pontos de encontro, de não competição, de redes colaborativas. Toda a discussão da sustentabilidade, das startups, da inovação, ela sempre traz muito esse processo de que é importante a gente botar as informações e utilizá-las da melhor forma, extrair delas o que elas têm de melhor, que é justamente possibilitar que a gente tome a melhor decisão. Mas a gente vê que, na realidade, a gente luta o tempo todo com estruturas que dizem exatamente o contrário. Então, acho que é fundamental acho que o título desse seminário ele chama por uma
possibilidade fundamental, né? E aí é lógico que o sentido da geotecnia é completamente diferente do que eu traduzo, enfim, mas você poder ser preciso na sua atividade e tendo essa informação, poder atuar da melhor forma é tão necessário, né, e fundamental, ainda mais nesse momento em que você vê durante 20 anos a renda da população aumentando, ela tendo capacidade de consumir e aí ser, porque a gente está no mundo capitalista que define, as pessoas se definem pelo que elas consomem, pelo que elas usam, e aí elas começam a olhar para o poder público e falar, ué, mas eu estou pagando e não estou tendo nada de volta, como é que é isso? Né? E essa revolta vem muito desse sentido, de que a gente não consegue, do outro lado, por conta das diversas estruturas burocráticas que foram criadas, dar essa resposta à população e ter essa agilidade que as marcas, por exemplo, têm de mostrar que elas se encaixam num determinado caminho e elas podem fazer você ser alguma coisa. Então, a gente está, enfim, num caminho bastante importante de uma mudança, de uma transformação, e vocês podem ter certeza que o que a gente está trabalhando aqui é uma ponta. Assim. Quando a gente fala de sustentabilidade, tenta traduzir isso e trazer para o dia a dia, meu Deus, é muito complicado, mas muda. Esses processos são lentos, graduais, mas eles têm o poder de trazer resultados muito rápidos na medida que esses encontros acontecem e que a gente consegue chegar ao coração das instituições, das pessoas que estão atuando e que tem a melhor das intenções, a gente tem que juntar essas cabeças aí e fazer com que elas produzam. Fazer com que as pessoas, né, com que a sociedade se sinta partícipe não só recebendo o que está sendo produzido pelo poder público, mas também orientando esse poder para que ele possa prestar o melhor serviço possível. Outro dia a gente fez um debate na Câmara de Educação, lá do Fórum, a respeito do legado dos mega-eventos, olhando para a questão do voluntariado. E aí, uma das perguntas que surgiu para a equipe de voluntariado do Comitê Rio 2016 foi, mas o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer? E aí eu falei, olha, desculpa, mas a gente devia perguntar como é que a gente, enquanto instituição aqui, pode participar desse processo. E não ficar esperando que o resultado venha e que a gente possa falar, que resultado horrível, não aconteceu como eles estavam prometendo, etc. e tal. Entender esse poder que o cidadão tem e que ele já está começando a manifestar de forma diferente, mas é preciso também traduzir e começar a direcionar para que daí venham frutos e não só problemas. Enfim. Então, eu queria agradecer ao Rui, né, que é nosso parceiro também desde o início no Fórum, na Câmara de Serviços Públicos, que depois mudou de nome para Câmara de Gestão e Políticas Públicas, e que a gente trabalha muito fortemente o tema metropolitano, em que nós falamos o tempo todo da necessidade da retomada do planejamento, e agradecer também ao Ricardo, que desde o início entendeu o papel do Fórum e pôde dar o suporte e o papel da UERJ no Fórum, né, trazendo o que tem de melhor aqui para prestar um serviço à população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada.